Portanto, vamos dar início à nossa primeira palestra, cujo tema é regulamentação. Para tanto, convidamos ao palco o palestrante, o Sr. Dirceu Amorelli, superintendente de abastecimento da INP, que recebe os nossos cumprimentos na expressão de uma salva de palmas. Seja bem-vindo. Senhoras e senhores, bom dia. Como eu falei ontem, eu não ia falar ontem, acabei falando, porque a mesa acabou solicitando uma resposta, assim, para a gente ser bastante elegante, Mas eu acho bom. Outro dia eu estava até brincando com a Alice, depois que nós tivemos uma séria discussão na mesa tripartite, aí saímos dali e aí começamos, hoje foi mais quente, foi mais boas discussões, discussões que levam a troca de ideia, a evolução de uma ideia, são sempre muito bem-vindas e eu acho que o papel do regulador, aliás, essa é uma direção que a ANP está tomando no sentido de ir realmente de encontro aos agentes, encontro ao mercado, no sentido de ouvir as críticas, ouvir as sugestões, ouvir também os parabéns, pode dar os parabéns, os elogios, não é proibido não, mas então essa que é a ideia, para a gente estar realmente no mercado, porque eu acho que também assim a gente melhora a nossa regulação. E hoje então eu vou só me ater aqui ao setor de lubrificantes como um todo, e antes eu vou, só para a gente começar a aquecer, eu vou falar um pouco da regulação, porque o tema hoje aqui é regulação, E uma pergunta sempre que pode parecer básica, que para aquecer eu gosto de fazer, mas muitas vezes não é, Que é a primeira pergunta que eu acho que tem que ser respondida, O que é a regulação? O que é a regulação? A regulação são mecanismos. Todo governo faz regulação de uma forma ou de outra. Todo governo. É claro que aquele governo ou aquele Estado, que assumiu uma indústria, por exemplo, ele próprio faz a indústria, em alguns regimes ou sistemas políticos, não precisa de regulação, não precisa de um auditor para saber se aquelas pessoas do governo estão fazendo aquilo que o comando central está querendo. Mas, fora isso, o governo ele sempre faz a regulação. E o que é? São mecanismos, normas, leis, que são traduzidos em subsídios, intervenções, enfim. Então, a regulação é isso. Tem uma série de mecanismos e alavancas que são utilizadas para agir no mercado. Um exemplo bom que todo mundo participa no dia a dia, que não é do setor de lubrificante, mas a gente tem um exemplo do percentual de mistura. Isso é um exemplo de mecanismo de regulação e que é feito diretamente, inclusive, pelo governo e não por uma agência. Por que a regulação? Por que a gente tem a regulação? A regulação a gente tem porque existem falhas no mercado. Como ontem, foi muito bacana a palestra do Paulo Henrique Amorim, que ele fala que os Estados Unidos sempre foi muito regulado e ele foi regulado, embora capitalista, sempre regulado. E esse modelo de regulação de agência é o que também foi adotado aqui pelo Brasil, o modelo que vem da Inglaterra, enfim, onde o governo sai da atividade, deixa os empresários tomarem conta da atividade, geram o chamado movimento do capital, o capitalismo ali, mas não deixa aquilo acontecer ao bel prazer do mercado, tendo em vista que existem falhas de mercado. Ou como os economistas gostam de falar, eu sou engenheiro, eu tenho um mestrado em economia, mas eu sou engenheiro, então eu consigo gravitar um pouco nessa área da economia. Os economistas gostam de chamar isso de externalidades. Qual o exemplo de externalidade? Vamos dar um exemplo de externalidade aqui que os senhores devem estar acompanhando. É o caso, por exemplo, da poluição. A poluição é uma externalidade gerada pelo consumo, por exemplo, do combustível fóssil. E o que se faz, num caso como esse? O custo da poluição tem que ser inserido no custo do produto. Então, consequentemente, qual é a consequência prática disso?
se especifica um produto com menor teor de enxofre, por exemplo, um S10 ou um S50. E aí, a partir daí, o governo, ele toma, ou a agência, no caso, ele toma uma série de medidas em que ele coloca em prática vamos dizer, a correção dessa externalidade, que no caso seria uma poluição, né, diminuição da poluição, enfim. Então, esse é um exemplo típico do que acontece do que é e como é feito a regulação. Bom, vamos dar uma olhada então agora, né, já que eu fiz esse preâmbulo, vamos dar uma olhada agora no arcabouço legal. Na verdade, o que eu vou mostrar aqui é o estoque regulatório do setor de lubrificantes, né? Para a gente não achar, é claro que existem falhas de mercado e existem correções a serem feitas no mercado de lubrificantes. E a agência está muito atenta a isso. Inclusive, com a questão, um exemplo típico de externalidade são as embalagens, a coleta das embalagens, seja do Oluc, enfim. Uma série, isso aí é um exemplo típico de externalidade que está sendo atuado. Então, vamos dar uma olhada aqui no arcabouço regulatório, que na verdade eu gosto da linguagem seguinte, é o estoque regulatório, o que já está vamos dizer, vigente para esse setor como um todo, né? E aqui eu só queria, não posso deixar de falar, né, que esse aqui é um exemplo bom, quando a gente vê aqui a 16, a 17, a 18, a 19, a 20, é claro que tem a lei, né, mas antes de continuar dando uma olhada no nosso arcabouço legal, ou melhor, no nosso estoque regulatório do setor de lubrificante, eu queria responder uma das perguntas de ontem, né? A Superintendência de Abastecimento, mas a agência como um todo está tomando uma série de medidas, e agora não é um movimento de uma superintendência, é um movimento de uma agência toda, porque está capitaneado pela diretora-geral, ou seja, que tem um viés muito técnico e está, como eu disse ontem, fazendo uma série de mudanças internas para aumentar o nível de serviço, a produtividade, a transparência e a celeridade dos processos. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção, porque essas resoluções, e fatalmente, quando começar o setor de revenda, também ele entrar nesse sistema de, vamos dizer, quando ele começar a ser regulado, ou a gente começar a colocar, nós vamos ver isso mais adiante, eles vão fatalmente passar por esse problema também. Eu queria aqui dizer o seguinte, colocar a celeridade do agente versus a celeridade da agência. Então, eu estou falando que a agência está num momento novo e que ela está se preparando para dar celeridade e transparência. Agora, é interessante, porque, por exemplo, se nós já tivéssemos com a velocidade que nós pretendemos ter nos próximos meses, né, muitos dos produtores, muitos de alguns que eu já vi aqui, não estariam aqui hoje. Porque o agente, né, não teve a celeridade de cuidar do seu negócio perante a agência reguladora. Então, aqueles que estão entrando nesse mundo novo da regulação, que vão ter uma resolução, prestem bem atenção e cuidado, né? Porque ontem o Paulo Henrique Amorim também falou um negócio que eu acho importantíssimo, que é a questão da gestão, como é que está a sua geladeira. Engraçado que quando ele falou, na mesma hora eu pensei que é 3%, na minha casa é 3%, mas eu tenho a dona Fernanda, que controla todos os desperdícios lá, né? Então, não é mérito meu, é mérito dela. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que é interessante, muitas vezes, estar se pedindo uma celeridade, agora, de certa forma, e não fico contente com isso, dessas resoluções aqui, ó, que estão em vermelho, muitas delas, né, nós já terminamos o recadastramento em 2010. A falta de celeridade nos processos, por única e exclusivamente falta de recursos, permitiu que muitos que não se recadastraram
continuassem atuando no setor. Estão descobertos para fiscalização, etc. Estão fazendo o seu dever de casa. Tenho tentado ajudar o máximo que eu posso, né? Fazendo reuniões, etc., via sindicatos. Acho importantíssimo o sindicato, acho importantíssimo, Laércio, esse trabalho de congregação, de workshop, de seminário. Isso aí é que cria os bons empresários, porque os maus empresários não fazem isso, fazem negociata, cartel, enfim. Agora, os bons empresários fazem workshop, trabalho, trazem gente boa, falam de gestão. Então, eu queria chamar a atenção para a questão da gestão, que a mesma celeridade que se é cobrada da agência, do governo, nós estamos trabalhando, estamos fazendo nosso dever de casa. Como eu falei ontem, está melhorando, né? O Paulo Miranda deu exemplo ontem, que o posto chegou a 1 ano, hoje 10 dias. Eu estava falando com o Antônio, o Zé Antônio falou, não, mas o protocolo ainda não está bom, mas nós já estamos soltando uma regulação e nos preparando internamente, não só para ampliar a nossa rede de informática, para receber novas formas de regulação, de autocadastramento, etc., mas também para trabalhar via web e eliminar essa questão do protocolo que ainda não está 100%, que é de um outro setor. Então, senhores, nós já tivemos muito pior, estamos melhorando e estamos trabalhando. Tem concursados novos chegando. Agora, é bom que os senhores também prestem muita atenção no negócio de vocês. Vou chamar mais atenção, né? Depois vou passar mais rápido, mas vou chamar mais atenção de uma outra coisa. É muito comum, e eu vejo, e às vezes parece uma atitude antipática por parte da superintendência. É muito comum, eu vejo, as pessoas que estão num processo de recadastramento, num processo de regularização perante a ANP, enviarem pessoas, né, procuradores para estarem presentes lá. Eu acho que é importante os empresários distinguirem quem são os despachantes e quem são os consultores. O consultor agrega, ajuda, eu gosto dos bons consultores, porque ele ajuda o trabalho de campo, que muitas vezes de aconselhamento, de condução do processo, que eu não consigo. Agora, os despachantes, cuidado. Eu já vi coisas acontecerem aí de agentes entregarem seus documentos que eram exigidos pelo processo da ANP, pela autorização da ANP, tirar o documento voltar com uma pendência. Ele falou, já mandei isso, mas sabe como é que é? Lá nós vamos ter que conversar lá de novo na agência, isso vai ficar mais caro. E, na verdade, o documento estava o tempo todo passeando ali na mão do que eu costumo chamar de despachante. Então, tomamos muito cuidado. O consultor não, o consultor é aquele que olha a resolução, que vai junto, que ajuda a medir para ver se está tudo nos conformes, aquele que olha a documentação leva. Então, esse é um outro alerta que eu dou, porque o mundo está mudando. Quando a gente entrar para a web, quando a gente entrar, vai ser certificação digital, o mundo da regulação da ANP, ele está ficando mais moderno e está expondo todos. Vai expor mais os servidores, mas vai expor mais também os agentes e os donos de negócio, e espero que continuem no negócio. A nossa intenção é que as pessoas continuem no negócio. Então, dado esse alerta, vamos passar um pouco mais adiante. Nós temos aqui, no nosso estoque regulatório, nós temos alguns exemplos aqui de regulação feita não só pela ANP, mas também diretamente pelo governo. Aí você tem as portarias, por exemplo, a 59, a interministerial, convênios, o MMA, a CONAMA, enfim, tem lei direta. Então, esse é o nosso estoque regulatório. Especificamente, aquilo que estava em vermelho é aquilo que hoje encontra em debate dentro da ANP, né? E aqueles que estavam em vermelho geram esse tipo de visualização, né? Então, tendo em vista que o processo, né? O processo, ele uma vez colocado
terminado o prazo do recadastramento, enquanto você está no recadastramento, você está discutindo com a equipe que eu chamo de distribuição, ou a equipe de engenharia, ou a equipe de regularização fiscal, que é a parte de documental. Enquanto isso, é uma troca de ofício, gerou uma pendência, vai e volta. Quando entra já aqui no processo de revogação, aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada, né? Então, como eu já falei, aquelas resoluções que desde 2010 precisavam já ter sido o recadastramento dos agentes, e não foram por problema da agência, hoje nós mudamos o sistema e eles estão começando a entrar na linha de produção. E essa linha de produção começa a mostrar isso aqui, olha. Nós já temos 60 processos de produtor de lubrificante, 16 revogados. Importador de lubrificante, 52, 84 revogados. E nesse aqui de importador, inclui-se também BR, tá? Isso vai para todos os agentes que não conseguem ser classificados. E agora coletores de OLUC, já temos 5 e próximos serão os refinadores, né, que vão estar agora, nós vamos estar acelerando essa questão do processo. E no processo é importante dizer o seguinte, no processo não tem troca de ofício ad eterno. No processo administrativo você tem uma defesa e depois você tem alegações finais. E aí, a partir daí, você está revogado. Mas vamos falar um pouco do processo de revogação, porque o que nós queremos falar aqui é de uma nova regulação. Nós temos uma expectativa aqui, o Sindluc tem a expectativa de uma nova regulamentação para o setor. Então, vamos falar como é que esse processo hoje está na ANP. É importante explicar que hoje o processo mudou um pouco com a nova direção. Nós estamos classificando todo o estoque regulatório da ANP, né? E, a partir daí, nós vamos estar fazendo uma agenda regulatória. E essa agenda regulatória, inclusive, vai para a internet, vai para a informação pública. E nós, as áreas, né, irão classificar dentro do estoque regulatório o que é para revisar, revogar ou manter. E depois, aquilo que tiver para revisar, né, nós vamos colocar qual vai ser a prioridade. Imediato, então tem uma prioridade. E junto disso vai entrar também aquelas novas regulamentações que precisam ser feitas e que, por exemplo, hoje não existe. Então, o processo de regulamentação hoje, a partir daí, ele vai passar por uma coisa chamada análise de impacto regulatório. O que é análise de impacto regulatório? Né? Análise de impacto regulatório nada mais é do que um estudo que tenta dar visibilidade aos custos e benefícios daquela regulação, daquela regulamentação. É importante ressaltar que produzir benefícios que justifiquem os seus custos, levando em conta a distribuição dos efeitos para toda a sociedade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, e é isso que tem que estar na cabeça dos senhores, a regulação não é feita para o setor. A regulação, a análise de impacto regulatório faz um estudo de custo-benefício para a sociedade. É claro que quanto mais formal tiver o setor, formalizado tiver o setor, mais estruturado tiver o setor, é melhor para a sociedade. Agora é importante que seja colocado isso, né? Que o custo-benefício, a ótica da análise do impacto regulatório, que é a primeira coisa que vai ser feita agora nos processos de regulamentação, é a visão da sociedade. E é mais ou menos assim, eu não vou entrar em detalhes, mas o que é importante é o seguinte, você olha os objetivos, o contexto, depois vê quem são os agentes mercados que são afetados, a opção de regulamentação de cenário, custo, benefício, outros impactos, melhor opção. Bom, e tomada de decisão da diretoria. Na verdade, o que acontece é o seguinte, se constroem cenários, hoje, como está hoje,
o pleito de um setor, por exemplo, já teve lá o Laércio, junto com o Rui, fazendo um pleito para o setor, né, trabalhando para o setor. Então isso é levado em consideração e levado muito em consideração, ainda mais quando o trabalho é bem estruturado. Eu vou mostrar aqui, nós damos uma analisada, porque a partir daquilo ali a gente pode startar temos a motivação para startar um trabalho que já foi startado. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso. Então, o que acontece? Na verdade, nós construímos cenários e na análise de impacto regulatório, quando se analisa o custo-benefício, né, se todo mundo tiver empatado, a ordem é não regular. Depois, se o custo-benefício de como está o mercado, desses cenários construídos, né, não tiverem, não tiverem benefício para a sociedade ou tiver empatado, não regula. Se encontrar que existe benefício para a sociedade, embora gere algum custo, aí sim parte-se para a regulação, e isso é aprovado pela diretoria. Após esse estudo, nós entramos então no fluxo aqui de elaboração de um ato normativo. Essa é uma parte mais processual. A parte da análise do impacto regulatório é uma parte mais técnica, analítica, que envolve não só defesa da concorrência, aspectos econômicos, aspectos de especificação, mas aqui nós temos então a elaboração de um novo ato normativo, que começa com a área técnica submetendo uma proposta de ação. Essa proposta de ação caminha para a diretoria, tem a audiência, aí nós temos o que a gente chama ali a audiência e a consulta pública, onde tem que ter a manifestação da sociedade, e aí eu quero abrir um parênteses, e dos setores, é o momento em que os setores, principalmente aqueles interessados e que acham que aquela regulação realmente vai beneficiar a sociedade e de alguma forma estruturar o setor, esses setores podem se manifestar na consulta e na audiência pública. Agora, é estranho também, eu vou contar um negócio aqui para vocês que eu não entendo. Teve um setor que motivou, a construção de uma resolução, aí depois ele chegou lá na audiência pública, né? Vou dar um exemplo aqui mais claro, assim, era um grupo pequeno que dizia que precisava de uma determinada regulação e mostrou uma série de motivações para a diretoria. A diretoria, então, falou assim, faça-se uma proposta de ação, uma análise técnica, uma proposta de ação sobre esse setor. Aí eu não entendi nada, o setor chegou lá no dia da audiência pública e começou a falar um discurso contra aquilo que ele tinha motivado, entendeu? Então, não dá para entender. Deixa os outros fazerem isso, que estão sendo afetados, ou a sociedade se manifestar. Então, esse é um momento importantíssimo. Alguns sindicatos, eu vejo aqui que já tem essa percepção muito clara, que a audiência pública, aquilo ali fica registrado, né? Aquilo ali fica registrado, e é importantíssimo para os técnicos que ele receba esse feedback do mercado, que é quando o mercado vem oficialmente se posicionar em relação a um ato regulatório, né? Então a gente tem que ver os dois lados, é claro, quanto mais positivo for o que tiver na audiência pública, mais sinal de que nós estamos entendendo que realmente nós estamos no caminho daquele ato regulatório que está beneficiando a sociedade como um todo. Bom, então como nós já estamos falando de ato regulatório, eu queria mostrar aqui um pouquinho na questão do mercado, hoje aqui de revenda e de revenda atacadista. O seguinte, hoje, esse é o retrato do mercado. Então, claramente aqui, né, um leigo, mesmo aquele que não é formado em economia, ele consegue perceber que esses que estão em amarelo, eles são os agentes regulados cadastrados. Os que estão em verde são o agente regulado autorizado. E o que está em vermelho são agentes não regulados. Né? Então, claramente, a gente percebe aqui que existe uma falha de mercado e, por conta disso, já foi colocado pela Superintendência de Abastecimento, por mim, uma priorização nessa nova estrutura, na agenda regulatória da Agência Nacional de Petróleo, um projeto piloto
da análise de impacto regulatório, no qual, então, nós vamos estar pretendendo olhar com uma lupa esse mercado e verificar a necessidade da regulamentação dele, à luz do que nós estamos vendo aqui, né? Existe o pleito do setor, esse aqui é o conceito que foi colocado pelo Sindilub, daquilo que eles entendem que seria bom. Algumas coisas eu concordo, só que a gente vai ter que passar isso por o crivo de um corpo técnico, e um corpo técnico hoje, o análise de impacto regulatório, ele não é só da SAB, ele passa por outros setores, como a análise de impacto regulatório. Para você gerar um ato regulatório hoje, mesmo que seja na SAB, ele vai ter que passar pela qualidade, pela fiscalização, pela defesa da concorrência e uma série de outros setores dentro da ANP. Mas a boa notícia é essa, né? O processo de vocês, né, o pleito do Sindilub, o processo desse setor já está em andamento, né? Já está em andamento e está priorizado. Bom, aqui, só para a gente olhar, também eu já tive o pleito do setor estão querendo saber quantos são os números do setor. Nós já tivemos uma conversa com o Sindilub, né, na figura do Laércio e do Rui, no sentido de eles vão fazer exatamente quais são as informações, vão oficiar a gente exatamente com as informações que eles acham mais relevantes nesse momento. Nós vamos olhar dentro do que nós temos de sistema, o que já podemos colocar isso, lembrando sempre que a ANP ela só pode divulgar dados agregados, mas de qualquer forma, diante disso, nós queremos dar mais, vamos dizer, visibilidade ao setor e atender um dos pleitos do Sindilub que já foi colocado aqui até pelo Laércio. Então, já está também em andamento essa questão da visibilidade do setor. Atualmente, o setor como um todo, a gente tem essa visibilidade aqui, né, que vai até o refinador, vai do produtor até o refinador. Tá? Bom, e a comercialização, né, assim dividida, 54% é um destaque para o Sudeste, né, e 1,4 bilhões, né, de produtos aqui, de lubrificantes comercializados no país. Tem uma outra coisa que o pessoal não fala também, mas me chama a atenção também, a quantidade de importação. Nós estamos também olhando isso, estamos vendo a questão também do setor, não falei antes, mas daquela questão do granel, como que isso aí está se comportando no mercado e como nós vamos regulamentar isso, né? Então, tudo isso está dentro desse processo já iniciado na Agência Nacional do Petróleo pela Superintendência de Abastecimento. Aqui a participação de mercado por produtor, né? Vemos aí a BR em destaque, né? No Centro-Oeste, na maioria no país como um todo, né? E aqui o sistema interativo, que eu queria falar que hoje, o que existe hoje de informação? A informação hoje vem pelo sistema interativo. Da onde a gente tira essas informações? Do sistema interativo, que recebe os inputs do produtor de lubrificante acabado, do importador de lubrificante acabado, do refinador, do coletor, e aí ele entra no sistema interativo e entra no sistema de coleta, que a gente começa a analisar a questão do produtor versus coletor, refinador. E aí nós estamos com esse resultado que vem crescendo. Isso é dificílimo. Logística reversa é um negócio mais difícil que tem na logística. Eu trabalho com logística há muitos anos e sei o quanto isso é complicado, né? Só um destaque aqui para os números. Aqui eles parecem estar diferentes do número apresentado lá, mas é porque aqui o período é diferente. Aqui é de outubro a setembro, né? E aqui como está a coleta de Oluc no Brasil como um todo, né? Do comercializado versus o coletado. E o que é bom é que esse número está crescendo, isso está melhorando, que é importantíssimo, e cai dentro daquilo que eu tinha falado anteriormente, como sendo uma externalidade que o próprio setor de lubrificante vivencia e corrige, vamos dizer, está corrigindo através de regulamentações que ora vem de uma agência, do modelo de agência ou do próprio governo.
Meus amigos, espero ter ficado dentro do meu prazo. Eu acelerei um pouco. Eu acelerei um pouco aqui para ver se dá para a gente conversar um pouquinho, porque eu sou bastante inspirado no hino nacional. Um filho teu não foge à luta, né? Aquele negócio. Então eu gosto do Pinga Fogo, eu gosto de receber as perguntas, as questões. Se eu puder responder, se eu souber responder, eu respondo na hora. Se eu não puder, eu fico devendo, mas respondo, mando consulto os universitários e mando responder. Então, como acho que o tempo, eu consegui ganhar um pouco de tempo aqui, eu vou abrir para ver se alguém quer fazer algum tipo de pergunta, aproveitar a oportunidade que eu estou aqui, e aí, se não ninguém tiver, depois eu vou embora. Você falou que a ANP vai trabalhar no cadastramento ou na informação da apuração de quantos somos. Nós, pessoas normais, não temos meio de entrar na Receita Federal, mas a ANP, como órgão do governo, ela tem como filtrar, por exemplo, o CNAE do cadastro do revendedor atacadista e saber quantas empresas estão cadastradas nesse CNAE? Olha só, essa é uma questão interessantíssima e que às vezes as pessoas têm um pouco de uma visão bastante interessante, né? Antes eu gostaria de dizer que eu também sou uma pessoa normal, um cidadão, tal. Eu estou ali como agente, como autoridade, mas sou também. Mas o que eu queria dizer... me expressei mal. Não, eu estou brincando. Mas que realmente... É porque eu deixei a barba crescer, o pessoal está dizendo que eu fiquei mais sério, né? Tirei aquela cara de garoto de praia, né? Mas o que acontece é o seguinte: todo órgão do governo, ele tem limitações no que tange a questões de informação. Isso aí é um negócio até que vem sendo trabalhado muito forte pelo Sindicom em outras áreas. Para a gente, na área de distribuição, na própria Fé Combustível, na área de revenda, o que acontece? Para que eu consiga uma informação da Receita Federal, é preciso que haja um convênio. E esse convênio tem uma série de parâmetros e diretrizes a serem seguidas. E, por exemplo, uma delas é que, às vezes, frustra as próprias instituições e autarquias, que é a questão do sigilo. Então, dependendo do nível do que está no estatuto daquela instituição, aquela informação, mesmo que seja para uma outra instituição, com exceção em casos de juiz, Polícia Federal, Ministério Público, etc., mas, normalmente, isso é um trabalho árduo. Eu não tenho conhecimento de nenhum convênio com a Receita que permita que eu veja pelo CNAE. O que nós vamos fazer é o seguinte: quando vier o pleito, da categoria, se esse for o caminho, e eu não tiver essa informação, nenhum convênio, porque existem vários convênios com a Receita, com o Cefaz, com o Ministério Público, com a Polícia Federal, enfim, tem uma série onde nós já temos alguns sistemas. Eu consigo olhar individualmente, eu não consigo ver uma categoria. Então, tem um sistema lá na SFA que eu consigo ver quem são sócios, como é que está, entrar no sistema da Receita. Só que é limitado, ou 2 ou 3, é individual, não consigo ver toda uma categoria. Então, o caminho provavelmente vai ser esse. O caminho é, se nós não tivermos um convênio, as informações vão ter que ter um pouquinho mais de trabalho, mas eu já está comprometido aqui com o Sigilo, nós vamos, se for o caso, seguir esse caminho. Eu não sei se vai ser pela Receita, pelas juntas comerciais, não sei. Tem uma série de caminhos que podem ser tomados. Nós vamos avaliar e vamos avaliar de acordo com o pleito formal das informações, que são informações primárias, no caso do setor hoje, mas que são importantes
para que a gente, inclusive, comece o trabalho de análise regulatória. Nós vamos precisar dessa informação, mas nós não queremos só informação para nós, porque muitas vezes a gente pode captar essa informação e não pode repassar, tem isso também. Nós podemos ter, mas não podemos dar visibilidade a essa informação, porque a informação não foi gerada no banco de dados da ANP. Todas as informações que são geradas, e vice-versa, quando o Cefaz ele quer alguma informação da ANP, ele tem que usar o convênio e a gente tem uma limitação daquilo que pode ser dado ou não. Meus amigos, muito obrigado, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, ontem, hoje, é isso mesmo, eu assim, estou louco que cheguem os novos concursados para que eu consiga me liberar mais e poder participar de eventos, principalmente eventos como esse aqui, que, como bem disse ontem o Álvaro Faria, é o segundo, mas está num nível assim de profissionalismo, de organização, que parece realmente o 20º, e mais uma vez eu queria de novo parabenizar a organização de todos vocês. Estamos lá à disposição, nos preparando, melhorando, para poder estar regulando melhor, dando transparência ao setor e em última análise, melhorando a sociedade brasileira, é claro, com aquilo pouquinho que a gente faz, mas que puder melhorar a sociedade brasileira, participar desse Brasil que cresce todo dia aí, é o que nós queremos, e eu acho que vocês também. Então, eu queria de novo saudar e parabenizar todos vocês. Tá, ok?